Depois que eu vim para a igreja, a minha vida mudou. Hoje eu sou um homem totalmente transformado. Eu era desempregado, eu não tinha nada, não tinha casa. Hoje, para a glória de Deus, eu tenho um bom emprego, eu tenho um carro, eu tenho uma casa própria e Deus tem me abençoado. Será que testemunhar de Cristo é isso mesmo? Olá, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. Hoje nós vamos falar sobre o que significa ser testemunha do Senhor. O que é testemunhar de Jesus? O texto que nós vamos ler é o texto que está lá em Atos, capítulo 1, versículo 8. É um texto bastante conhecido, só que mal compreendido. E a palavra de Deus diz assim: mas recebereis poder do Espírito de Deus, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. A pergunta é: o que significa testemunhar de Cristo? O que é ser uma testemunha do Senhor Jesus? Hoje nós somos muito mal entendidos dentro desse assunto, compreendemos pouco sobre isso, sobre o que é testemunhar do Senhor. Nós achamos hoje que testemunhar de Cristo é contar, às vezes, uma bênção, algo que Jesus fez na nossa vida. Então é muito comum nós irmos nas igrejas e a pessoa falar: olha, eu quero dar um testemunho do Senhor. Aí a pessoa vai lá na frente e diz: olha, eu estava com a dor no braço, mas durante a oração a dor passou, a dor sumiu, glória a Deus, aleluias. Ou a pessoa fala: olha, eu estava desempregado, mas depois que eu comecei a vir aqui na igreja, Deus abriu uma porta de emprego. Amém. Mas será que é isso mesmo que a palavra de Deus ensina? Irmãos, a palavra de Deus fala no livro de Atos, Jesus dando essa instrução, essa orientação para os seus discípulos. Ele disse: olha, ao descer sobre vós o poder do Espírito Santo de Deus, vocês serão minhas testemunhas. E eu acho interessante, irmãos, que hoje nós invertemos as coisas. Ao testemunharmos do Senhor, o que deveríamos fazer era falarmos do Senhor, mas nós acabamos falando de nós mesmos. Ao testemunharmos do Senhor, nós deveríamos dar testemunho da obra que Cristo realizou na cruz. E nós acabamos falando da nossa vida. Agora eu quero dar alguns exemplos aqui na Bíblia do que é ser um testemunha do Senhor, cheio do poder do Espírito. A palavra de Deus fala em Atos que no dia de Pentecostes o Espírito Santo desce sobre aqueles apóstolos, sobre aqueles discípulos, sobre aqueles irmãos que estavam reunindo, e eles começam a falar noutras línguas. E todo aquele povo que estava ali começam a olhar aquilo, alguns a se escandalizarem com aquilo. Então Pedro se levanta e nós vemos o testemunho de um homem cheio do poder de Deus. E eu acho interessante aqui, irmãos, que Pedro ele não começa a falar de si. O testemunho de Pedro ele me chama a atenção porque ele não começa dizendo: olha, eu era um homem, é um homem que agia sem pensar, muitas das vezes eu deixei Jesus na mão e tal. Não tem nada disso. Pedro ele se levanta com coragem e ele começa a pregar e ele começa a testemunhar com poder e dizer: olha, irmãos, isso que vocês veem é o cumprimento da palavra de Deus, é o Espírito Santo que desceu sobre eles. E Pedro, naquele discurso ali em Atos capítulo 2, desde o verso 14 até o verso 41, onde eles finalizam, eu gostaria de ler só o versículo 36, diante de todo aquele discurso de Pedro, falando de Jesus, mostrando que Jesus, aqueles que eles haviam crucificado, era o Messias, era o Cristo prometido e o Salvador. E no verso 36, Pedro ele levanta com coragem, cheio do poder de Deus, e dá o seu testemunho do Senhor, e ele diz: estejam certos, absolutamente certo, pois toda a casa de Israel, que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor em Cristo.
Você pega esse sermão de Pedro, esse testemunho de Pedro, e ele não fala de si, hora nenhuma. Ele não fala das coisas que acontecem na vida dele. Não, ele é um testemunha fiel de Jesus. Testemunhar de Cristo é falar de Cristo, é falar de Jesus, é apontar para Ele. Não existe testemunhar de Cristo falando de mim. Nós temos que ter no nosso coração a oração de João Batista, que ele cresça e que eu diminua cada vez mais. Quando nós seguimos um pouco mais adiante, nós vemos que Pedro e João, eles são presos por curarem em nome de Jesus um coxo, um homem que estava ali à porta do templo. E levado, presos, por causa disso, eles são questionados, eles são interrogados em nome de quem eles fizeram aquelas coisas, eles são pressionados. Mas em Atos 4, verso 8, que eu gostaria de ler, a palavra de Deus fala assim: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, autoridades do povos e anciãos, e Pedro começa ali a testemunhar novamente de Cristo, diante dos seus acusadores. É por isso que Jesus disse, vós recebereis poder e sereis minha testemunha. Não existe testemunho sem o poder de Deus. Pedro, cheio do Espírito de Deus, ele testemunha diante dos seus acusadores, juntamente com João. E no verso 12 ele diz algo tremendo, ele diz, olha, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus. E aqueles homens se levantam com coragem e ousadia. E os seus acusadores dizem, olha, não preguem mais neste nome. E ele diz, mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Vamos continuar testemunhando sim, cheios do poder do Espírito Santo, nós vamos continuar dando testemunho do Senhor. Irmãos, quando nós vamos para Atos capítulo 7, nós vemos o testemunho de Estevão. Estevão, no capítulo 7, ele dá testemunho do Senhor. Todo o capítulo é a sua pregação, é a sua mensagem, é o seu testemunho de que Jesus é o Cristo, de que Jesus é o Salvador. Ele começa pelos patriarcas e ele vai desde Abraão e vai mostrando como que Jesus cumpre as Escrituras, como que Jesus ele é realmente o Salvador, realmente ele é o Messias. E tudo desde o Velho Testamento, Estevão vai mostrando pelas Escrituras e testemunhando que Cristo é o Senhor. E eu quero ler somente o versículo 55 e o versículo 56, já no finalzinho, quando Estevão está prestes a dar testemunho com o seu próprio sangue, sendo o primeiro mártir cristão a morrer por causa de Cristo. Ele olha para o céu e a palavra de Deus fala, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Cheio do Espírito Santo, Estevão testemunha agora, recebe o poder de Deus, a promessa do Senhor, e recebereis o poder do Espírito e sereis minhas testemunhas. Estevão agora recebe o poder de testemunhar, não apenas com a sua pregação, não apenas com as suas palavras, mas agora com a sua própria vida e com o seu sangue. Estevão é morto diante daqueles homens. Quando nós olhamos, vamos um pouco mais para frente em Atos capítulo 8, nós vemos o testemunho de Filipe. A palavra de Deus fala que Filipe, Deus leva Filipe até onde está um eunuco. E aquele homem eunuco na sua carruagem, ele lê uma porção das Escrituras de Isaías. E Filipe ouve aquele homem fazendo a leitura. E de repente no verso 55, aliás, Atos capítulo 8, no verso 30, Filipe olha, ouvindo, e pergunta para ele, olha, você compreende o que você lê? E aquele homem diz, como que eu vou entender se ninguém me explica? E Filipe agora começa a dar testemunho do Senhor. E no verso 35 diz assim, então
Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Começando com a passagem de Isaías que ele leu, né, que aquele homem eunuco leu, que ele foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo perante os tosqueadores, assim não abriu a sua boca. E Filipe começa com aquela passagem, dá testemunho do Senhor, começa a explicar que a Escritura se cumpre em Cristo. Cheio do poder de Deus, aquele eunuco é batizado, aquele eunuco é salvo. Irmãos, não somente eu poderia falar de tantos outros testemunhos, mas eu quero ler 1 Coríntios capítulo 2, verso 2, o testemunho do apóstolo Paulo. E quando a gente lê esse versículo, resume toda a vida de Paulo. 1 Coríntios 2:2, porque nada decidi saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a este crucificado. Oh, meus irmãos, ser testemunha do Senhor é deixarmos a nossa vida de lado e buscarmos o poder de Deus, sermos fortalecidos pelo Espírito Santo do Senhor para testemunharmos de Cristo com ousadia, falando que somente em Jesus há salvação, somente o nome de Jesus é o nome que foi dado aos homens, é o nome que nós podemos clamar, somente nele nós podemos confiar. Ele é aquele que venceu a morte e ressuscitou, ele é aquele que perdoa os nossos pecados, que nos tira do inferno, que nos transporta do reino das trevas para o reino do amor do Pai. Isso é ser testemunha do Senhor. É você falar dele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Testemunhar de Cristo não é eu subir e começar a falar da minha vida, mas é eu abrir as Escrituras e pregar e mostrar que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Filho de Deus, que não há salvação em nenhum outro senão em Jesus. Nenhum outro pode salvar, nenhum outro pode perdoar pecados, nenhum outro foi santo como ele, nenhum outro venceu a morte e ressuscitou como ele. Está vivo eternamente. Nenhum outro nos deixou a promessa de que um dia voltaria para nos buscar, para estarmos para sempre com Ele. Seja você um testemunha fiel do Senhor. Para de falar de você e comece a falar de Cristo. Para de falar dessas coisas banais e comece a falar da pregação do Evangelho. Mas para isso você precisa receber o poder do Espírito Santo de Deus, para que você seja testemunha mesmo diante do perigo, mesmo diante dos inimigos do Evangelho, mesmo diante da morte, você possa ter coragem de dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Que Deus abençoe sua vida, que Deus levante testemunhas fiéis nessa terra. Pessoas que não olham para si, mas olham para Ele. Pessoas que tenham coragem de dizer que Ele cresça e que eu diminua. Pessoas que tenham coragem de dizer: não a nós, Senhor, mas ao Teu nome seja dada a glória. E pessoas que levantem a bandeira do Evangelho de Cristo. Em nome de Jesus, Deus abençoe e até a próxima, se o Senhor permitir.